Vamos lá, pessoal. Aqui nós não estamos em uma maratona do Netflix, mas estamos em uma maratona do direito administrativo. E o nosso tema agora será processo administrativo. Bom, o direito administrativo, a administração pública, ela vai atuar sempre a partir de um processo administrativo. Qualquer requerimento que você faça, ou que alguém faça em uma repartição pública, esse requerimento ele será autuado numa pastinha, vai receber um número e vai receber uma tramitação adequada, que nós chamamos essa tramitação em cada órgão, departamento que esse requerimento vai passar, eu chamo tudo isso de procedimento administrativo ou de processo administrativo. Tá? Então, o processo administrativo nada mais é do que uma concatenação de atos administrativos que são praticados com o objetivo de dar ao administrado uma resposta ao seu requerimento. Tá? A ideia basicamente é essa. Bom, quais são os objetivos, então, desse processo administrativo? Por que eu tenho um processo administrativo? A primeira coisa é que o processo administrativo é um instrumento de documentação. Tá? Eu documento o que acontece na administração pública, até por questões históricas. Né? As pessoas não ficam na administração pública para sempre, uma repartição pública para sempre. Então, ocorre a substituição de pessoas, ou o servidor aposenta, entra outra pessoa, e aí pode acontecer que alguém tem que dar continuidade ao processo. Ou alguém pede para desarquivar um processo que estava arquivado há 5 anos e ele quer retomar alguma situação lá. E se eu não tiver documentado o que aconteceu, essa informação ela se perde. Então, é importante eu documentar. A outra coisa é que o processo administrativo ele é um instrumento para a transparência da atividade administrativa. Isso significa o quê? Se você quer saber o que está acontecendo na administração pública, é simples, você pede cópia do processo. Tá? Os processos administrativos eles são públicos, então qualquer pessoa pode ter acesso aos autos. Então, você pode ter acesso, eu quero saber o que está acontecendo, por exemplo, lá numa licitação. Mas eu não sou licitante, não tem problema. Você, como cidadão, você tem direito de acesso à informação. Então, você pode ver o que está acontecendo ali, e isso possibilita um controle da sociedade sobre a administração pública. Então, isso é muito bom. Tá? Outra coisa é que o processo administrativo ele possibilita a legitimação da atividade administrativa. De que forma? Com a fundamentação. Um ato administrativo ele vai ser praticado e, ao ser praticado, antes dele ser praticado, ele deve ser fundamentado, ele tem que ser justificado. Por que esse ato foi praticado? Por que a decisão foi deferida ou indeferida? Então, eu tenho que saber. Então, isso tudo vai constar no processo administrativo. Tá? Mecanismo de defesa. Tá? Se você é acusado de alguma coisa, você vai ter no processo administrativo, você vai ter acesso ali aos documentos, aos meios de sua defesa. Tá? Segurança jurídica. Por quê? Porque o processo administrativo ele corre segundo um modelo constitucional. Qual o modelo constitucional? O devido processo legal. Né? A lei vai estabelecer de que forma que esse processo administrativo vai tramitar. Isso dá segurança jurídica às partes. Isso é muito importante. Bom, já que a gente está falando de processo, nós temos princípios que são específicos do processo administrativo. Tá? Dentre eles, nós temos o devido processo legal e o contraditório, que são muito conhecidos nossos. O contraditório, ele possibilita, vamos tratar aqui como sinônimo, tá? O contraditório e devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O devido processo legal o processo administrativo ele tem que tramitar conforme o que determina a lei. Simples assim. Tá? O princípio do contraditório e ampla defesa, a gente tem que considerar o seguinte, olha, a parte ela
terá a possibilidade de influenciar na decisão do administrador. Mas para que ele possa influenciar na decisão do administrador, a viabilidade do contraditório ela tem que ser prévia ao julgamento, à tomada de decisão. Eu não posso tomar uma decisão e depois eu dar contraditório para a parte lá que está sendo afetada, né? Porque aí já não é uma defesa, aí nós temos um recurso, né? Após a decisão eu tenho um recurso. Então, antes da decisão, eu intimo a parte para que a parte afetada, que pode ser afetada pela decisão, ela se manifesta, e aquilo ali, os argumentos dela podem influenciar a autoridade administrativa na hora de tomar a decisão. Tá? Daí eu tenho que ter livre acesso aos autos, eu tenho que poder tirar cópias dos documentos, livre produção de provas, todas as provas admitidas em direito eu vou ter no processo administrativo, oitiva de testemunhas, perícia, tudo mais. E a motivação das decisões, que é muito importante, né? Isso dá ampla defesa. Bom, nós temos algumas súmulas que vão ser relevantes para nós, por exemplo, a súmula número 5, súmula vinculante número 5, e aí eu relembro aos senhores que as súmulas vinculantes elas precisam ser memorizadas, porque elas são norma jurídica, então isso não serve só para o direito administrativo, é para tudo mais. Se a gente tem que dar uma lida sempre nas súmulas dos tribunais superiores, quanto mais a súmula vinculante, tá? A súmula vinculante ela tem que ser lida, os enunciados têm que ser lidos e relidos para a gente memorizar, isso é muito importante, isso cai muito em prova, tá? A súmula vinculante número 5, por exemplo, ela fala que a falta de defesa técnica, né, a falta de advogado no processo administrativo não viola o contraditório, tá? Não ofende a Constituição. Então, se não ofende a Constituição, é porque você teve ampla defesa, teve contraditório, você foi intimado, você não contratou advogado porque você não quis. Tá? A súmula vinculante número 1, ela fala da exigência de depósito recursal, isso não é possível no processo administrativo, a parte pode recorrer sem ter que pagar custos, isso que acontece lá no processo judicial. No administrativo a gente não tem, tá? Então, vocês dão uma olhada aí nas súmulas vinculantes. Bom, o princípio, princípios que são específicos do processo administrativo, o princípio da oficialidade. Pelo princípio da oficialidade, a administração pública, ela mesma vai impulsionar o processo, né? Diferentemente do que acontece lá no processo judicial, em que eu tenho o princípio da inércia, né? O julgador ele deixa o processo parado e a parte que tem que impulsionar, a parte que tem que fazer requerimento. Vamos para a próxima fase. No processo administrativo, não. O princípio da oficialidade, o processo ele é conduzido pela administração pública. Né? Princípio da celeridade. A emenda 45 ela trouxe o inciso 78 do artigo 5º, que exige que o processo ele seja rápido, ele seja célere, né? É conhecido também como o princípio da duração razoável do processo. Tá? Os prazos são fixados na lei, a gente sabe que esses prazos no direito administrativo, prazo de duração de processo é prazo impróprio, assim como no judiciário, só que a administração pública ela é mais rápida do que o judiciário. Ninguém consegue ser mais lento que o Poder Judiciário, né? Vamos ser francos. Né? Bom, o princípio da verdade real. Se falou muito no processo civil em verdade formal. Só vale o que está nos autos. O juiz só vai levar em consideração o que está no processo. Né? O que não está no processo não existe. Né? Essa é a ideia de verdade formal. Verdade real, a autoridade julgadora, ela deve buscar meios, instruir o processo de forma adequada para que encontre realmente o que aconteceu no mundo real, né? No mundo do ser, para poder tomar a sua decisão. Né?
O princípio da motivação. Gente, a administração pública ela tem que motivar os atos administrativos. A doutrina mais moderna ela vai colocar o ato administrativo, a motivação, como um requisito formal do ato administrativo. Então, e aí por uma série de razões, né, tem lá a, a cidadania como fundamento da república, todo o poder emana do povo. Então, a sociedade ela precisa ter o controle sobre a administração pública, e para ter o controle sobre a administração pública, eu preciso saber os motivos que levaram a administração pública a agir. Então, a motivação é fundamental, certo? Se não motivou, o ato é nulo. Tudo bem? Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, isso aqui tem que ser encarado. Vamos tratar aqui como sinônimos. Razoabilidade e proporcionalidade querem dizer a administração pública ela deve atuar da forma menos gravosa possível para o particular. Tá? Eu não posso querer combater o mosquito da dengue com bala de canhão, dando tiro de canhão. Tá? Eu não posso, por exemplo, fechar um estabelecimento porque eu encontrei 3 latinhas de produtos vencidos. Você recolhe o produto, aplica uma multa lá no estabelecimento, mas não vai fechar o estabelecimento, porque tem o resto dos produtos da loja estão bons. Então não precisa fechar a loja. Tá? Essa é a ideia. E o princípio da autotutela, que vai aparecer lá nos enunciados número 346 e 473 do STF. Está aqui, aparecendo aí para vocês. O enunciado de súmula, os enunciados da súmula do STF que falam sobre a autotutela. A administração pública ela pode rever os seus próprios atos. Ela vai rever os seus próprios atos quando quando se tornarem, quando eles forem nulos, né? Quando eles forem ilegais, eu vou anular o ato, tá? E quando eles forem inconvenientes ou inoportunos, eu vou revogar o ato, certo? Então, vamos lá. O artigo 3º da Lei do Processo Administrativo, tá? O número da lei está aparecendo aí para vocês. Esse artigo 3º vai falar dos direitos dos administrados. O administrado ele tem direito a ser tratado com respeito pelas autoridades e pelos servidores. Ele tem que ter ciência da tramitação dos processos. Ele tem que formular as alegações e apresentar documentos antes da decisão. É direito dele. Né? Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Então, isso tudo é direito do administrado. Só que esse administrado também tem deveres, tá? Que aparecem no artigo 4º. Por exemplo, dizer a verdade. O administrado tem o dever de dizer a verdade no processo administrativo. Ele não pode ficar mentindo ali. Ele tem que falar a verdade. Proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé. Não agir de modo temerário. O cara vai fazer um requerimento que ele sabe que não tem direito. Isso é temerário. Tá? Inclusive é violação da ética da advocacia, por exemplo, o advogado patrocinar esse tipo de ação, esse tipo de demanda. Então, pessoal, a gente continua no próximo bloco.